Meu nome é Vitória Soares e meu trabalho é sobre a cúpula geodésica de Matthew Barney, onde fica o seu projeto também de Lama Lamina. E fica localizado no Museu de Inhotim. Em 2004, o artista plástico Matthew Barney foi convidado para fazer uma intervenção artística durante o carnaval na cidade de Salvador, na Bahia. Ele aceitou o desafio e acabou optando por organizar um bloco totalmente independente, chamado de Lama Lamina, com adição de música original, composta e executada por um músico e um grande objeto estrutural móvel feito por ele mesmo, com o qual dois atores interagiam durante o percurso. Em um determinado momento do desfile, os percussionistas do cortejo afro se uniram ao bloco intervindo na música executada pela banda The Lindsay. Tudo foi registrado e a partir desse material foi criado também um filme chamado de Lama Lamina. Tratava-se de um grande trator que, na sua dianteira, tinha uma grande garra modificada que segurava uma enorme árvore real. Nos galhos dessa árvore estavam acoplados bastões brancos, aparentemente feitos de plásticos. Em cima dessa árvore, durante o desfile, ficaria a atriz Chelsea Romersa, representando a ativista americana Julia Butterfly Hill, que morou 738 dias em cima de uma árvore para poder protegê-la de ser derrubada. Na parte de baixo do trator havia uma pequena plataforma entre as rodas, que não era visível para quem acompanhasse o bloco a pé, e era preciso abaixar para poder enxergá-la. Nessa plataforma, durante o desfile, ficaria o ator Vicente Pinho Neto, representando Greenman, uma figura humana com características híbridas de um vegetal, que tem relação sexual com o trator, roçando o seu órgão sexual em uma engrenagem giratória que fica acima dele. Como em seus outros trabalhos, Barney mistura elementos históricos, contemporâneos, científicos e míticos, para costurar o conceito que movimenta o de Lama Lamina. O centro de tudo é o trator, que ao mesmo tempo é uma máquina de construção e de destruição. Ele caminha imponente, arrastando junto com ele a civilização e a ideia de progresso, fecundidade e morte. Barney toma o candomblé baiano como fonte de referência para tecer uma complexa narrativa sobre o conflito entre Ogum, orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, e Ossan, orixá das florestas, das plantas e das forças da natureza. 5 anos após, em outubro de 2009, Barney inaugurará a sua primeira obra permanente no mundo, aqui no Brasil, no Instituto de Inhotim, Minas Gerais. Trata-se de uma continuação do projeto de Lama Lamina. O mesmo trator que desfilou em Salvador foi levado para Minas e é a figura principal de uma instalação criada pelo artista especialmente para o espaço de Inhotim. Do lado de fora, num cenário aparentemente inacabado, a devastação e o sublime se instauram. Os domos geodésicos de aço e vidro oferecem um contraste futurista à paisagem ancestral, de morros de minério e árvores abatidas. Dentro da estrutura, a diferença do trator do desfile para o da exposição é que, ao invés de estar segurando com sua garra uma árvore real, ele sustenta uma enorme reprodução de árvore toda feita de resina branca. Esta é uma operação presente em muitos outros trabalhos de Barney, a transformação ou substituição de algo orgânico por algo sintético, frio, morto e ao mesmo tempo imortalizado. No topo da árvore de resina está uma forma geométrica tridimensional, formada por bastões brancos que saem dos galhos da árvore, e essa é a mesma forma que a personagem Julia Butterfly Hill esculpe durante o filme de Lama Lamina. E finaliza a última cena aparecendo quando parece se fundir com a árvore. Essa forma escultórica espelha diretamente a forma da gigantesca estrutura geodésica que protege toda a obra, funcionando como uma espécie de bolha protetora, parecendo um iglu. A cúpula geodésica de Barney foi baseada no estilo do arquiteto Buckminster Fuller. A cúpula geodésica mais famosa de Fuller foi construída para ser o pavilhão dos Estados Unidos na Feira Internacional Expo de 1967, na ilha de Santa Helena, em Montreal, Canadá, que seria a biosfera. Como chamou Fuller, com 76,25 metros de diâmetro e 61 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares, ele empregou um módulo estrutural composto apresentando um triângulo na face externa e um hexágono no lado interno para se ajustar ao arco.
Esses elementos estavam distanciados em metro, na base que se aproxima à medida que a edificação ganhava altura. Para fechar toda a estrutura, foram utilizados 1.900 painéis moldados em acrílico. Esses elementos conectados distribuem o peso da estrutura por toda a superfície externa até tocar o solo, para evitar a forma usual da meia esfera que provocaria uma aparência achatada. O pavilhão foi projetado na forma de 3/4 da esfera. A geometria das geodésicas normalmente corresponde a um poliedro esférico de faces planas triangulares, cujos vértices coincidem com a superfície de uma esfera imaginária que o circunscreve. Quando completa, é chamada de esfera geodésica, e domo ou cúpula geodésica quando incompleta. Na maioria das vezes, derivam da divisão das faces dos poliedros regulares platônicos na face triangular, ou seja, do tetraedro, do octaedro e do mais comum, que foi o que o Fuller usou, do icosaedro, que tem 20 triângulos regulares, por ser a mais arredondada dos três. Pode ser construída praticamente com qualquer material, geralmente ferro galvanizado, e o mais utilizado para as barras da cúpula aberta ou as de dupla camada. Mas também pode ser cobertas com lona, placa de acrílico, vidro ou ainda podem ser feitas de bambu, aço, madeira, PVC, fibra de vidro, plástico, concreto e até papelão. O problema da vedação das cúpulas fechadas, uma das maiores queixas em seus primeiros anos de surgimento, já podem ser considerados resolvidos, com sistemas de vedação existentes no mercado que permitem até mesmo vistas a aquários submersos. O projeto do pavilhão foi realizado pelo estúdio de Barney com a colaboração da arquiteta Paula Zaskinoff, que, após a escolha do sítio pela artista e a curadoria, que perambularam pela fazenda em busca de um local que reunisse a qualidade necessária para a implantação, passou ao desenvolvimento do projeto. Envolveu delicada compatibilização da estrutura, pois se a geodésica tornou-se popular nos Estados Unidos, tendo fácil reprodutibilidade com peças industrializadas, adaptá-la ao Brasil significou um intenso detalhamento de componentes e nós, inexistente no mercado nacional. A proporção do volume e a relação entre a intersecção dos domos e posicionamento do trator em seu interior receberam apenas uma interferência necessária, que seria a marcação da entrada por um pórtico metálico que interrompe a malha triangular da estrutura para proteger a porta como um beiral necessário e funcionar como barreira para a manutenção da climatização do ambiente. Ele foi implantado à força, no meio da Mata Atlântica, mas ao mesmo tempo reflete a mata e multiplica os seus espelhos triangulares, e também multiplica o espectador, trazendo e intimando ao entrar. Uma curiosidade é que a chave do veículo foi jogada na mata como garantia de que ele nunca mais iria derrubar sequer uma árvore. A cúpula geodésica é formada a partir da junção de duas meias esferas. Seus volumes é estabelecido pela forma do pavilhão entre relações dos planos que seriam os pontos dos vértices, pontos ou vértices, linhas ou arestas, entre outros para descrever a fronteira do volume, desenhada sobre figuras primárias, sendo os triângulos levando a junção deles e o formato de vários hexágonos. De acordo com Xing, uma esfera constitui uma forma centralizada e altamente concentrada, com um círculo do qual é gerada, é autocentralizadora e normalmente estável em seu meio. A forma é a característica fundamental da identificação de um volume, estabelecida pelos formatos e inter-relações dos planos que descrevem as fronteiras do volume. O triângulo significa estabilidade quando repousa em um de seus lados. O triângulo possui uma figura extremamente estável. Se apoiado sobre um de seus vértices, entretanto, pode tanto encontrar-se em um estado de equilíbrio como estar instável e tentar cair sobre um de seus lados. Bom, esse foi meu trabalho sobre a cúpula geodésica.